Fala galera, está começando agora mais um Esportes Gerais. Nessa edição você confere sobre o remo, um esporte antigo e clássico, mas que ainda é uma paixão para muitos. Também vai conferir se o basquete realmente ajuda no crescimento e se só jogadores altos têm potencial para esse esporte. O Esportes Especiais traz dessa vez o atletismo para deficientes visuais, mostrando que o esporte pode mudar a perspectiva de vida das pessoas. No quadro Em Ação, nós fomos conhecer a esgrima. Será que nos saímos bem nesse duelo? A entrevista especial fica por conta da atleta de levantamento de peso Luana Madeira, que com um pouco mais de 2 anos no esporte já é uma grande medalhista. Não saia daí, o programa tá só começando. Deslizar sobre as águas, remar. O remo, um dos principais percussores do esporte do Brasil, tem um passado cheio de histórias. A popularização da prática no Brasil se deu por volta do século XIX, quando a necessidade de se locomover pelos rios, lagos e lagoas acabou fazendo o uso da canoa algo rotineiro. Mas o espírito esportivo predominou. O que antes era só um meio de transporte estava prestes a se tornar um dos esportes mais tradicionais do mundo. Grupos surgiram e, motivados pelas famosas regatas, se tornaram clubes tradicionais. Através do tempo, naturalmente, a modalidade sofreu algumas modificações, mas a principal essência do esporte ainda se mantém presente: remar até a linha de chegada. E o mais curioso é que nem sempre a iniciação no remo se dá pela vontade de competir. Ser um atleta de alto rendimento, na maioria das vezes, é uma consequência do que antes era um hobby. Eu procurei força, resistência, equilíbrio, sair dessa situação estressante do trabalho, do dia a dia, da cidade, e ter um pouquinho de tempo na manhã, vendo o sol nascer aqui, e ter esse contato com a natureza e poder estar fazendo um esporte maravilhoso, um exercício físico brilhante. Além da opção de desconectar a mente da correria do dia a dia, outro grande atrativo da modalidade são os benefícios físicos. Você tem uma resistência muito grande, a parte aeróbica você trabalha muito, o equilíbrio também e a força física. Você tem que ter muita perna, muito braço para remar, para conseguir deixar o barco equilibrado. Hoje eu tive um treinamento intenso com o professor. Então, uma vez por semana ele sai comigo, a gente rema 1 hora. E fazendo todos os movimentos, tudo correto, como se fosse mesmo para uma competição. E olha, mesmo sendo uma saída para a correria do cotidiano, competições acontecem. E no caso da Ingrid, por exemplo, um plano a longo prazo faz com que ela pense nas competições, mesmo o esporte sendo um hobby. Arrisco, eu vou para competir, não vou para ganhar não. O professor já está me treinando, eu já vou para a próxima Olimpíada. Se perguntar como o remo conseguiu se manter atraente por todo esse tempo é comum. E nem sempre sabemos a resposta correta. Mas cá entre nós, não é em qualquer esporte que conseguimos exercitar e admirar belas paisagens em um cenário como este. Quando falamos em basquete, logo pensamos em jogadores altos com mais de 2 metros de altura. Mas será que nesse esporte o mais importante é a altura? E para quem está na adolescência, será que ajuda no crescimento? Verdade ou mito? Nós vamos saber agora. Com grande diferença de tamanho, os atletas Gustavo e Matheus concordam que a altura não é o essencial, e sim o desempenho que eles exercem em suas posições. Um jogador mais baixo ele tem que ter alguma vantagem em relação ao mais alto. Normalmente eles são mais rápidos devido por serem menores, são mais ágeis e tal. A gente consegue ver vários atletas profissionais, até agora na NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, entraram 2 de 1,75. Isso depende muito da posição. Por exemplo, na posição pivô, a altura é muito exigida. Já na posição de armador não é tão exigida assim, é mais habilidade. Se você olha para uma equipe de basquete e percebe lá 10 grandalhões e um mais baixo, pode saber que aquele é o craque do time. Porque para ele estar conseguindo jogar no meio daqueles grandões, ele teve que treinar muito mais, se esforçar muito mais e com certeza ele tem muito mais habilidade, mais rápido, melhor arremesso, porque senão ele não estaria conseguindo jogar nessa equipe. Então é um mito, existem aí quem está no meio do basquete, excelentes jogadores, os melhores da história, não são os acima de 2 metros. São entre 1,90 m e 2 metros, tem atletas da história aí, grandes atletas de 1,80 m, 1,85 m, porque eles tiveram que criar muito recurso e ficarem muito bons para eles jogarem, senão eles não conseguiriam jogar.
E o segredo do basquete é o quê? É a bola cair na cesta. Então, se você arremessa de longe e acerta, você não precisa chegar aqui perto dos grandões. Quem pensa que para fazer cesta é necessário apenas um bom arremesso, no basquete todos os membros do corpo são de grande importância para uma boa performance do atleta. O basquete é um esporte muito completo. Ele exige a coordenação motora geral, não só dos braços, mas também das pernas. Então, um jogador que tem uma boa coordenação das pernas, ele tem muito mais recurso coordenativo para tomar decisões no jogo. Uma pessoa descoordenada pode ter um bom arremesso, mas se ela não tem uma boa coordenação nas pernas, ela vai ter grande dificuldade de jogar. Existe até uma lenda que quem é um bom jogador de basquete, se ele foi um bom jogador de futebol, ele consegue jogar melhor o basquete, porque as pernas influenciam muito. Com um treinamento tão pesado, os benefícios adquiridos são percebidos cada dia mais pelos jogadores. O basquete, além de ajudar no crescimento, ele te fortalece muito em questão de equilíbrio, de força, de ganho de massa magra, de condicionamento físico, isso ajuda demais. Além dos benefícios físicos de emagrecer, ficar com um físico mais forte e tal, percebi mudança na mente mesmo, no psicológico. Porque você não está só treinando o seu físico na quadra, assim, você também treina o seu psicológico, cognição, várias coisas, porque o basquete faz você pensar a todo momento. E muita gente pensa que pela altura dos jogadores de basquete, o esporte ajuda durante a fase de crescimento. Mas não é bem assim que funciona. Qualquer esporte de alta intensidade libera hormônio do crescimento. Então, qualquer esporte que fizer, qualquer atividade física de alta intensidade, na fase sensível de 6 a 12 anos, vai estimular o crescimento, mas não é nada mágico, não é nada milagroso. Vou fazer basquete ou natação ou vôlei, vou crescer 10, 20 centímetros. Não. Você tem o seu aspecto genético da sua família, mas o esporte pode potencializar 1 centímetro, 2, já que você fez. Dois irmãos gêmeos, por exemplo. Um fez esporte de intensidade e outro não. Esse que fez pode ter sido 1 centímetro a mais que o outro que não fez esporte, mas a genética é o grande fator que determina a altura. Para entender um pouco mais a função de cada um nesse esporte, o treinador nos explica como funciona na prática. O basquete basicamente se resume em 2 equipes, com esporte de invasão, onde que elas se enfrentam 5 pessoas contra 5, mais o banco de reservas, e se divide em alas, armadores e pivôs. É uma posição geralmente comum. As características de cada posição geralmente são os armadores, são jogadores mais baixos, porém muito rápidos e com muita inteligência de jogo. Os alas têm um tamanho intermediário entre o armador e o pivô, com bons arremessos, não são tão rápidos quanto os armadores, mas são mais rápidos que os pivôs. E os pivôs, que é a posição 4 e 5 jogadores internos, porém o basquete moderno hoje quase não tem pivô, mas aí é um pouco mais complexo. Os pivôs são um pouco mais altos, mais lentos, porém tem um grande fator de rebote, de jogar mais pesado, porque eles estão mais próximos da cesta, mas todos fazem cesta. Eu acredito que o ideal também é não entrar num esporte pensando em ser profissional, você tem que gostar. Esse é o grande segredo de qualquer esporte, você amar, ter paixão, principalmente de 6 a 13 anos, 6 a 12 anos, e aí sim, se por coincidência do destino, da sua genética, do treinamento, se for encaminhando para você virar profissional, o próprio clube começa a observar e as coisas começam a dar certo, e aí o próprio clube incentiva com uma ajuda de custo, e aí esse menino é tratado de uma forma diferenciada. Ó, esse aqui está destacando um pouco mais, vamos começar a dar um retorno também para ele, porque ele joga pelo clube e o clube começa a dar um feedback também para ele. O Esportes Especiais dessa edição começa em alta velocidade. Vamos conhecer o atletismo para cegos e ver como a velocidade mudou a vida desses atletas. Para Pedro, o esporte teve um significado muito importante, pois ao conhecer o atletismo, sua perspectiva de vida mudou. Eu era um pouco rebelde, que eu não aceitava ser considerado como deficiente, porque eu só conhecia de deficientes minhas irmãs que tinham visão parcial. Aí, como eu sempre estudei na escola convencional, eu passava por todos os preconceitos, aí quando eu comecei a conhecer os outros deficientes, aí fui me adaptando, vi que a vida tinha outro sentido, a não ser que não só tinha só eu de deficiente. E não foi só a vida dele que se transformou. Pedro tem outros irmãos que possuem a mesma deficiência. Destaque para a grande medalhista Terezinha Guilhermina, referência no atletismo paralímpico. Era eu, a Terezinha, mas minha outra irmã também, só que minha outra irmã já parou também, que é a mais nova. Aí nós 3 participávamos, inclusive fomos nós 3 para a Paralimpíada de Pequim.
Antes eu já jogava futebol com pessoa que enxerga normal, né? Porque eu moro em Betim. Aí tem uma pessoa que, inclusive era meu xará, que treinava o pessoal de futebol de 5, que é o futebol de cego aqui em Belo Horizonte. Aí ele começou a trabalhar no projeto lá em Betim. Aí me convidou para poder ir participar. Aí foi eu e a Terezinha, que é minha irmã, e depois minha outra irmã também foram. Aí nós começamos a praticar o esporte com deficiência, que eu nem sabia que existia assim. A grande dificuldade para que esse pessoal cheio de vontade permaneça no esporte é justamente encontrar um local para treinar. Um projeto parceiro da PUC Minas apresenta uma alternativa para essas pessoas, que usam o esporte como um modo para melhorar e mudar a qualidade de vida. O atleta, geralmente, ele costuma relatar essas mudanças que ele tem na vida dele, ainda mais em relação aos deficientes visuais, né? Em relação a termos de mobilidade, noção de espaço, então isso melhora muito em relação à qualidade de vida deles. Com uma trajetória de 16 anos no atletismo, Pedro lembra de cada conquista que o esporte proporcionou para ele e também para a irmã. Eu comecei em 2000, aí em 2001, eu e a Terezinha, nós já fomos para o Pan-Americano nos Estados Unidos. Aí em 2002 nós fomos no Mundial, 2003 nós disputamos para Pan e Mundial. Aí depois ela foi na Paralimpíada de Atenas e aí eu só voltei na seleção em 2005 e 2008 que eu fui na Paralimpíada. O treinamento, que começa como hobby, na maioria das vezes acaba indo para o lado profissional. Nós temos hoje dentro do grupo atletas com experiência nacional e atletas com experiência internacional. Então é um grupo bem diversificado. Então é um grupo assim que tem uma história, que tem uma estrada aí já percorrida dentro do esporte. É através, né, desses resultados, é através desses acontecimentos que você vê seu trabalho sendo reconhecido. É uma gratificação extra, né, de você estar fazendo o seu trabalho e você estar vendo o seu trabalho tendo resultado, tendo êxito em relação ao que você está fazendo. A história do Pedro com o atletismo vai muito além da superação. Mostrou a ele que a dificuldade seria o que lhe impulsionaria a ter sucesso e felicidade em sua caminhada. A gente pensa que a gente é inferior a outros, não. Você vai conhecer outras especialidades de deficientes, que você vai ver que eles têm muito mais dificuldade que você, que perto dos problemas deles você nem tem problema, que dá para se superar. Que a gente não deve deixar de viver por causa disso, a gente deve ser feliz, mesmo tendo os limites. E o primeiro bloco do Esportes Gerais está acabando. No segundo bloco, você confere a gente em ação numa batalha de esgrima. E a entrevista especial fica por conta da atleta de levantamento de peso, Luana Madeira.